Olá pessoal, professor Marcílio aqui, professor de língua portuguesa. Hoje eu quero apresentar a vocês o sexto caderno de atividades 2020 de língua portuguesa, ok? Então nós vamos abordar nesse caderno temas sobre poema, poesia, vamos falar sobre ortografia das palavras e por último vamos falar sobre tempo verbal, ok? Estudo dos verbos. Então, logo de cara, nós temos aí a apresentação do caderno, né? Que o caderno ele possui aí 12 questões, e aí nós vamos trabalhar o poema, vamos trabalhar depois a ortografia e depois iremos trabalhar a questão verbal, ok? Aqui nós temos uma breve introdução sobre poema e poesia, se faz necessário você ler, reler esse texto, tá bom? Então, aqui nós temos uma breve introdução. Ó. Poesia é o nome dado à arte de criar imagens e inventar outros sentidos para os fatos do mundo. A poesia está presente em várias formas de expressão, como a pintura, o cinema, a música e o poema. Então, a questão da poesia é quando eu declamo alguma coisa. Vou declamar um poema, vou falar, vou contar um poema. Eu estou fazendo poesia. Ok? Já o poema é um gênero textual que pode ser composto apenas por palavras. Então, eu vou pegar as palavras e vou produzir um poema. Eu vou organizar essas palavras em versos e estrofes, ou por texto associado a imagens. Aí, no caso, é um poema visual, ok? Então, lembrando que quando eu estou declamando um poema, eu estou fazendo uma poesia. Quando eu estou compondo apenas por palavras, eu estou fazendo um poema, ok? Temos também o verso e estrofe. O verso é cada linha de um poema. Então, se eu pego uma linha, só uma linhazinha do poema, porque ele é composto de várias linhas, o verso é aquela linha dele. E o estrofe é um conjunto de versos. Geralmente são 4 linhas, né, que compõem uma estrofe, ok? Continuando, ó, o gênero poema pode ter formas diversas e tratar de variados temas. Denomina-se poema narrativo quando tem personagens e ações desenvolvidas em um tempo e espaço. Então, nós vamos nos ater aqui, meus queridos alunos, em poema narrativo. É aquele que tem personagens e as ações são desenvolvidas em tempo e no espaço, ok? Então, o poema narrativo, nós temos enredos, nós temos ações realizadas por personagens e contadas por alguém, ok? Porém, os poemas narrativos são organizados em versos, os quais podem formar uma ou mais estrofes e ter ou não rimas. Nós já explicamos, né? Estrofes são vários versos e versos é uma linha do poema, ok? Muitos poemas narrativos contemporâneos abrem mão da pontuação e da organização dos versos em várias estrofes, ok? O enredo, perdão, escapou. O enredo é o conjunto de incidentes que constituem a ação da narrativa. Todo enredo é composto por um conflito vivido por um ou mais personagens, cujo foco principal é prender a atenção do leitor por meio de um clima de tensão que se organiza em torno dos fatos e os faz avançar. Então, nós temos o enredo, que é um incidente que constitui a narração, ou seja, é uma história. E esse enredo, ele é composto por um conflito. Essas personagens terão um conflito e vai se desenvolver a história. Então, qual que é o objetivo de tudo isso? É prender a sua atenção, criando esse clima de tensão, né, que se organiza em torno dos fatos e os faz avançar. Você está lendo o poema, de repente acontece algo, aquele é o clima e depois os fatos vão se desenvolver, vão avançar. Isso é com o objetivo de prender sua atenção.
Geralmente o conflito determina as partes do enredo, representadas pelas partes a seguir. Bom, então qual que é a estrutura? É a introdução ou situação inicial. É o começo da história, no qual se apresentam os fatos iniciais. Então eu vou introduzir a história e dessa introdução é que vai se desenvolver a história, ok? A outra é a complicação, é a parte em que se desenvolve o conflito, ok? Aqui, o clímax figura-se como o ponto culminante de toda a trama. Então, chega numa situação em que a história está ali no clímax, ou seja, é a culminação da trama, da história, ok? Revelado pelo momento de maior tensão. É a parte em que o conflito atinge seu ápice. E conclusão, que é o desfecho da história, né? Que é a solução do conflito instaurado, podendo apresentar final trágico, cômico, triste ou até mesmo surpreendente. Tudo irá depender da decisão imposta pelo narrador, ok? Então nós temos aqui o primeiro poema, você vai fazer a leitura dele. Não tenha pressa para fazer, faça a leitura do poema uma, duas vezes, até você entender o que ele quis dizer, ok? Então faça a leitura tranquilo, faça uma, duas, três vezes. Olha só, é o bolo de laranja, tá? Então faça a leitura desse texto da Alice Santana. E aí vem as questões, tá ok? Vamos para a primeira. Qual é a situação inicial apresentada no poema Bolo de Laranja? Então, qual é a situação? Trata-se do quê? O que aconteceu? Foi uma reunião? Foi um encontro? O que aconteceu? Você vai ter que relatar aí, ok? O 2, o que desestabiliza essa situação, dando início ao conflito, ok? Quando ocorreu o conflito? É isso que é essa desestabilização aí, ok? Então, quando ocorreu esse conflito aí? A terceira questão diz o seguinte: qual é o clímax do conflito no poema Bolo de Laranja? Que momento foi esse? O que aconteceu para criar esse clima, esse clímax, ok? Houve um momento lá em que as pessoas ficaram assim, né, observando e deu aquele clímax, ok? A quarta questão é o seguinte: qual é o desfecho apresentado no poema Bolo de Laranja? O que ocorreu com a pessoa que preparou o bolo? Esse é o desfecho, ok? O que ocorreu? É isso que ele quer saber aqui. Quinta questão: quantos versos e quantas estrofes há no poema Bolo de Laranja? Nós acabamos de falar. Versos são cada linha e estrofes são as junções dessas linhas, ok? Então você vai relatar aí essas linhas, tá bom? Nós temos um outro poema, perdão, deixa eu pegar aqui. Nós temos um outro poema para responder as questões 6 e 7. Novamente, faça a leitura bonitinho desse poema, tá bom? O Pro não vai ler com vocês agora, porque esse é um vídeo mais de apresentação. Então não pode ser muito longo, mas faça a leitura, faça uma, duas, três vezes, até você entender, tá bom? Então, feita a leitura, vamos para a questão 6. Deixa eu pegar aqui, tem mais aqui embaixo. Aqui. Vamos para a questão 6, então. Nos versos, descubra por mim que ladrão roubou o cofre do banco do jardim e em Me encontre o dentista que arrancou o dente do alho, o poeta.
Apresenta uma charada que só um detetive pode resolver. Brinca com palavras que têm pelo menos dois significados. Propõe uma adivinha, mas não apresenta a resposta. Faz uma pergunta que qualquer um pode responder. Então, ele quer saber o seguinte: nessas palavras, o que o poeta quis dizer? Ele apresenta uma charada. Será que é uma charada? É isso que está no poema? Uma charada? Ou ele brinca com palavras? Porque, na verdade, o poema, a poesia, é um brincar também com as palavras. Ou ele propõe uma adivinha também. Ele quer que você adivinhe. Ok? Então, apenas uma resposta está correta. Ok? Vamos para o número 7 agora. Opa, perdão. Número 7. Quando o poeta diz para o leitor descobrir que padre disse amém para o amendoim, ele está dizendo uma brincadeira com o som das palavras, pois amém está contido em amendoim. A origem das palavras, pois a palavra amendoim vem da palavra amém, o significado das palavras, pois ambas têm significados parecidos, a acentuação das palavras, pois um tem acento e a outra não. Será que é isso que ele quis dizer? Então, o que ele está fazendo? Ele quer trabalhar com o som das palavras, pois essas palavras amém está contida em amendoim, ou uma questão de origem das palavras. O que ele quis dizer com isso? O que ele quer que o leitor descubra? Então, lembrando a vocês que o poema, a poesia, combina os sons das palavras, tá ok? O significado das palavras. Então, preste bem atenção nessa questão que você vai conseguir acertá-la facilmente, ok? Apenas um está correto. Vamos para a questão 8. Leia o poema a seguir e, com base nele, responda a questão 8. Vamos lá. Novamente, você vai fazer a leitura do poema, ok? 1, 2, 3 vezes, até você se familiarizar com ele. É um poema do Manuel Bandeira, ok? Vamos para a questão 8. O autor repete várias vezes, para cá, para lá. Esse recurso foi utilizado para... Muito bem. Então, a questão quer saber por quê, ou para quê, né? Ele usou essas repetições, para cá e para lá. Letra A. Acompanhar o movimento do novelo e criar o ritmo do balanço. Reproduzir exatamente os sons repetitivos do novelo. Provocar a sensação da agitação da criança. Sugerir que a rima é o único recurso utilizado na poesia. Então, qual foi a razão do autor repetir várias vezes para cá e para lá? Ok? O que ele quis simbolizar com isso? O que ele quis comparar com isso? Tá bom? Boa sorte aí no número 8. Agora nós vamos para... Opa, perdão. Nós vamos para a ortografia. Ok? Então nós vamos usar o S, SS, C e C cedilha. Ok? Bom, descubra 10 regras para não se confundir mais. Então, aqui está elencado 10 regras. E você, através dessas regras, você vai conseguir sanar aí algumas dúvidas quando você for escrever, por exemplo, com C ou com SS, ok? Então, isso acontece porque as consoantes S, SS, C e C cedilha assumem o som de S. Descubra algumas regras que podem te ajudar a não se confundir mais. Então, vai requerer de você consulta para essas regras, conforme nós colocamos aqui, ó, nós temos 10, ok? 10 regras. Então, você tem que ler uma por uma e, se possível, ir aplicando. Por exemplo, ó,
O C cedilha e o SS não existem em início de palavras. Então você já sabe que essa regra já é para te auxiliar. Às vezes nós pensamos que essas regras elas vêm para nos prejudicar, porque é muito. Não, não é nada disso. Ela vem para te auxiliar. Então, em início de palavras, você não usa o C cedilha e o SS, ok? Na segunda regrinha, ó, você possui o som de S em um único caso, com as vogais E e I. Em todos os outros casos, deve-se usar o C cedilha. Exemplo, censura, ácido, açafrão, enredo, açúcar, ok? Essa é a segunda regrinha. Então, nós temos a terceira, ó, para assumir som de S entre vogais, deve-se colocar SS, senão a palavra fica com o som de Z. Então, quando você vai colocar S entre vogais, tá? Se esse for o som de S, você deve colocar SS, senão a palavra fica com o som de Z, como se fosse casa, né? Então, preste atenção nessa regrinha aí. A quarta regrinha é se a palavra contar com consoante precedida, né? Precedido quer dizer antes de vogal. Aí, nesse caso, você emprega apenas o S. Olha aí, ó, descanso, farsa, remorso, tá ok? A quinta regrinha, no caso de sufixos de naturalidade, deve-se utilizar o S. Exemplo, Paraná, paranaense. Então, quando tiver esse sufixo, esse ense aí, ó, tá ok? Você deve usar o S. A sexta regrinha são palavras de origem indígena, árabe e africana. Carregam C cedilha. Por exemplo, miçanga, paçoca, paisandu, muçulmano, ok? A sétima regrinha, perdão, usa-se o C cedilha nos substantivos derivados dos verbos ter e torcer. Exemplo, deter, detenção, manter, manutenção, distorcer, distorção, contorcer, contorção, ok? Então são palavras derivadas aí de ter e torcer. A oitava regrinha deve ser escrito com C cedilha todos aí, né? Todos os vocábulos terminados com to ou tor, né? Por exemplo, canto, canção, exceto, exceção, setor, seção, redator, redação. A nona regrinha, você vai empregar o S nas palavras derivadas de verbos terminados em ter. Por exemplo, pretender, pretensão, olha só. Confundir, confusão. Então, as palavras derivadas aí requerem uma atenção maior para você, né? E a décima regrinha, você vai empregar SS, né, nos substantivos terminados em gredir, tir. Por exemplo, progredir, progressão. Demitir, demissão. Então, quando você estiver na dúvida, procure a palavra aí de origem, né? Progressão vem de progredir. Demissão, de demitir. Então tem que tomar cuidado com essas questões aí, ok? Relembrando você que você vai ter que, né, se familiarizar com essas regrinhas, vai ter que ler, reler, ler de novo, tentar absorver essas regras aí, ok? A questão número 9, você vai completar aí as palavras a seguir com S, C ou C cedilha. Depois você vai copiar no espaço embaixo dessas palavras. Você vai completar aí nessas palavrinhas e depois você vai escrevê-las aqui embaixo, ó. Nessas, deixa eu pegar aqui, essas linhas aqui, ó. Apertei errado aqui no meu Word, mas deixa eu baixar aqui pra gente. Isso aqui, ó, nessas, tá bom? Essas linhas aqui. E agora o verbos no modo indicativo, né? Verbo é a palavra que expressa ação, estado, fenômenos da natureza, né? E no modo indicativo, ele é utilizado para exprimir um fato ou uma ação habitual. Então, aquilo que você tem
certeza, né? Um fato, uma, uma ação habitual que a pessoa faz sempre, né? Uma certeza, sempre se referindo aí ao presente, passado e futuro, né? Este é o modo da oração principal. Então ele é usado para exprimir uma ação habitual. Às sextas-feiras vou à novena do meio-dia. Então toda sexta-feira aquela pessoa faz, ele vai à novena, ele faz esse ato. Então é uma ação habitual. Como forma de atualizar os fatos ocorridos no passado. Por exemplo, Leonardo da Vinci conclui a Mona Lisa após muitos anos. Ok? E como forma de indicar um futuro próximo que certamente acontecerá. Amanhã retomo as reuniões habituais. Então nós temos aqui verbos no modo indicativo. Nós temos os tempos verbais, que são presente, passado e futuro, tá bom? Aí está bem resumido para vocês. Né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Conjugação verbal. Existem 3 conjugações verbais, né? A primeira tem como vogal temática o A, com os verbos terminados em A. Por exemplo, cantar, pular, sonhar. A segunda, ela tem como vogal temática o E, com os verbos terminados em E. Por exemplo, vender, comer, chover, sofrer, ok? E aqui embaixo, nós temos a terceira, que tem como vogal temática o I, com os verbos terminados em I. Partir, dividir, sorrir, abrir, etc. Então, nós temos aqui umas tabelas, né, com os verbos conjugados em tempos verbais, no modo indicativo. Tá? Nós temos a primeira conjugação, os verbos terminados em ar, a segunda conjugação, os verbos terminados em er, e a terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Aqui tem um resumo do que nós falamos, né? Olha aí, presente, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, ok? Então, nós temos aqui a questão 10 até a questão 12. Então, novamente você vai ler o texto, O Menino que Não Queria Crescer, tá bom? Do Peter Pan, que é um personagem muito conhecido na literatura mundial, nos filmes também. E aí você vai para número 10. Não esqueça de ler 1, 2, 3 vezes, medite, tá bom? A questão 10 é o seguinte: qual o verbo no modo indicativo presente nesse trecho? Então, abre aspas aí, ó. Nem mesmo Dona Benta conhecia a avó mais sabida do mundo, ok? Então, é fácil, né, pessoal? Descubra onde está o verbo, que é a palavra que expressa ação, estado, fenômenos e natureza, ok? E aí você vai assinalar a correta na número 10. A número 11, o verbo relacionado acima está no modo indicativo para exprimir uma ordem de Dona Benta, uma certeza ou uma hipótese. Então, nós estamos no modo indicativo e eu disse a vocês que ele tem uma indicação, certo? Então, você vai descobrir qual é o significado dele. É uma certeza? É uma hipótese? É uma ordem? Tá? O que ele exprime quando o verbo está no modo indicativo? É só você dar uma olhadinha lá no início do estudo que você vai acertar essa muito fácil. A 12ª questão diz assim, na parte, abre aspas, a história do menino que não queria crescer. O verbo no indicativo queria exprime um fato contínuo, um fato duvidoso ou um fato passageiro. Então, o que quer dizer exprimir é isso, é o que quer dizer esse verbo no indicativo queria. Um fato contínuo, duvidoso ou passageiro. Então, muito fácil também, é só você voltar lá na introdução do estudo do verbo, que você vai
achar o que significa o verbo no modo indicativo, tá ok? Eu vou ficando por aqui, essas são algumas referências de estudo, vale a pena também você dar uma conferida lá. E, pessoal, um forte abraço, bom estudo a todos.